volta com mais um bloco do programa Baixada Esporte para Friocar. Friocar, ar-condicionado automotivo. Meu amigo, não espere o verão chegar não. Coloque o ar-condicionado no seu carro agora. Vá na Friocar, lá na Rua Marquês de São Vicente, número 213, no centro, em São Vicente. Ou então na Praia Grande, na Roberto de Almeida Vinhas, número 2135, Vila Guilhermina. Telefone 3473-8563, 3473-8563. Friocar, ar-condicionado automotivo. Para Friocar, vamos continuar debatendo o Santos Futebol Clube, porque, olha, o assunto é quente. E aí, aqui no intervalo, a gente conversando a respeito do estatuto, né? O Celso e o Ângelo, que conhecem muito bem o estatuto do Santos, e o Celso diz o seguinte: o associado, para entrar no Santos Futebol Clube, assim como em vários clubes, por exemplo, no Clube dos Ingleses é assim, o Clube dos Ingleses precisam de 2 ainda padrinhos, né? Mas no Internacional é assim, nos clubes da Baixada Santista e da maioria dos clubes é assim. Você tem que ter uma indicação. Alguém tem que chegar e falar assim, olha, o Alessandro é bom menino. Avalizar? O Alessandro é bom menino, é meu parceiro, eu quero ele de sócio do Santos Futebol Clube. Faz a indicação e aí o jurídico aprova. Eu queria saber o seguinte: quem é o padrinho do Dom Corleone? Quem é o padrinho do Dom Corleone? Maripuso, não? Hein? Maripuso? Alguma? Quem é o padrinho do Al Capone? Seria... E o Alexandre Nardoni? Não, quem é o padrinho? Sembranelli. Desculpa, foi sem querer. Eu até daria risada se não fosse trágico. Eu não consegui dormir hoje. Depois que eu tomei ciência dos fatos na sede da Terceira Via, umas 3 horas da tarde, que foi aberto o envelope, foi lido toda a denúncia de 3 laudos, muito bem fundamentada. O cuidado que o presidente da Terceira Via teve de fazer a denúncia sem acusar ninguém, indo ao distrito policial fazendo a denúncia para a abertura de inquérito. Depois ele foi ao Conselho Deliberativo do Santos e registrou também a mesma denúncia. Então, meu pai foi o meu padrinho no Santos. Então, eu lanço aqui um desafio. Mostrem as fichas que o Departamento Jurídico do Santos aprovou para me dizer quem são os padrinhos desses 5 cidadãos nefastos que foram apresentados ontem na denúncia. Desses 5 e dos 45? 45, né? Mas não, eu só quero saber desses 5. Aqui tem... Agora, eu só queria saber o Al Capone do Nardoni. Quem foi o diretor jurídico que assinou? Agora é o seguinte, se eles são sócios, se o código de barra está certinho, carteirinha está certinha, se tem que ter uma indicação, tem que ter uma ficha com essa indicação. Essa ficha aí, se já houve a denúncia e já está no segundo distrito de Santos, é isso? No sexto de Inter. Está no sexto? Está no sexto. Doutor Ângelo, há que se fazer uma medida, nem que seja judicial, para que seja apresentada essas fichas. Ou não? Porque aí nós vamos puxar o novilho lá, começar a puxar o novelo da lã, ou não? Olha, Alessandro, telespectador do Baixada Esporte, primeiro, ainda que a prova, o indício seja vigoroso, há que haver antes uma apuração da parte policial, da parte criminal, porque o crime, ele tem que ser investigado, apurado, e as punições, as penas severas. Mas primeiro nós temos que percorrer um caminho processual a partir do inquérito policial. Então, para hoje, não há possibilidade de uma condição criminal ser estabelecida, porque ainda que os indícios sejam veementes, não houve o quê? Não houve flagrante. Mas desculpa te interromper, correlatamente, internamente, dentro do clube, desculpa interromper, o Conselho Deliberativo tem a obrigação, através das denúncias que o Conselho registrou, de tomar as providências de descobrir quem foi o diretor jurídico que assinou essa ficha. Sim, é que eu estou respondendo a pergunta do Alessandro. Desculpa. Ele me perguntou quais as medidas judiciais para serem tomadas. Então, respondendo ao Alessandro, eu estou dizendo que primeiro vamos apurar, percorrer o caminho. O doutor Sembranelli sabe melhor do que eu. Sim. Né? Os indícios veementes irão ensejar uma prova e uma finalização com desdobramentos entristecedores para o Santos. No que diz respeito à diretoria, ao conselho, se eu estou na presidência do conselho, mas de plano, com esses indícios, a eleição está contaminada. O quadro eleitoral, até que se apure do jeito que foi apresentado, tem que ser suspenso. Essas são as medidas cíveis, administrativas, internas, dentro do Santos Futebol Clube. Por quê? Para que não se envergonhe mais ainda o que já está envergonhado. Para que não se humilhe mais o que já está humilhado.
O Santos Futebol Clube, Alessandro, Luiz, Celso, num passado recente, esteve numa condição, num galardão extraordinário, né, a ponto de o seu presidente representar os clubes brasileiros na FIFA, para a elaboração dos torneios mundiais. Verdade. A que ponto nós, neste momento, estamos vivendo no Santos Futebol Clube? A quem interessa essa desgraça que nós estamos passando? A quem interessa essa humilhação a que o Santos está sendo, o nome do Santos Futebol Clube está sendo lançado? Quem é o dono desse lamaçal que está recebendo o nome do Santos Futebol Clube de braços abertos e sujando as nossas estrelas? É um mar de lama, então, doutor? É o mar de lama que está instalado no Santos. Esse mar de lama, perdão, Alessandro. Desculpa, Ângelo, sem querer te cortar, já te cortando. E é muito importante, hoje, a reunião do Conselho, que os ex-presidentes, tanto do Conselho como do Executivo do Santos Futebol Clube, estejam presentes. Dr. Marcelo Perillo Teixeira, né, tem que estar lá. Ernesto Vieira tem que estar lá. Dr. Samir Jorge Abdurrak tem que estar lá. O Teixeirão, que foi presidente do Conselho. Esmeraldo Tarquínio. Esmeraldo Tarquínio. Todos esses têm que estar unidos hoje. Otávio Alves Adegas. Otávio Alves Adegas. Lorival Amado Barleta. Lorival Amado Barleta. Todos os ex-presidentes do Conselho e também do Executivo do Santos Futebol Clube têm que estar lá. Porque vocês fazem parte da história gloriosa do Santos Futebol Clube. História essa que pode ser manchada a partir de hoje. Porque se na eleição de dezembro nós tivermos um presidente eleito, ou um conselho eleito, ou uma diretoria que seja um conselho gestor eleito, com 3, 4 mil votos de associados fantasmas, e aí? O Santos vai ficar maculado por isso? Por ter a primeira eleição fraudulenta através da internet? E vocês vão deixar? E o senhor Paulo Schiff vai deixar, senhor Paulo Schiff? O senhor, arauto da democracia? Eu não acredito. Me desculpe, mas eu não acredito. Celso. Eu acho que a palavra de ordem é recadastramento dos associados já. Já. Se não houver um recadastramento, a eleição do Santos está manchada. Está contaminada, não dá para ter confiança, não tem lisura nenhuma. Essa é a minha opinião, humilde. Celso, quando foi feita as fichas desses associados, esses 45 que foi apurado? Então, nas carteirinhas, se você colocar no ar, você vai ver, novembro de 2013. Todas elas entraram de sócio no último instante em que poderiam votar no ano que vem. Ou seja, o custo disso para o cara aqui, para o Pinochet, por exemplo, seriam 12 parcelas mensais para poder votar. É lá, novembro de 2013. 12 parcelas. Todos. Qual que é o valor, mais ou menos? R$30 por mês. R$30 por mês do Sócio-rei? R$30 por mês? Ele tem direito a voto 12 meses depois. Então você vê que é uma coisa maquiavélica. Claro. Eu acho que é a única palavra que cabe, né? Maquiavélica, sórdida também. Porque você você pega aí R$360, né? Se você pegar aí R$360, você pegar 1.000 sócios, dão R$36 mil, é isso? Não é isso? O que é R$36 mil para um clube de futebol? Nada, né? Isso vai acabar saindo na urina, né? E a denúncia por escrita ontem, ela diz o seguinte, a eleição do Santos em dezembro começa com 6.000-0 para a situação. É um absurdo. Podemos ter intervenção? É caso de intervenção, doutor Ângelo? Sim. Consumado todo esse grande conluio, aonde se demonstre de modo inequívoco a vinculação entre a forma fraudulenta, criminal, com a diretoria do Santos Futebol Clube, pode haver intervenção da federação, da CBF, até da FIFA. Até mesmo da FIFA, num clube filiado em razão de toda essa trama estabelecida. Né? Cabe uma liminar, doutor? Sim. Sim. Antes da sessão? Não, porque ainda o crime, em tese, ele está consumado na esfera criminal para a diligência criminal. Sim. A potencialidade lesiva dentro do Santos Futebol Clube ainda não aconteceu, porque não teve eleição, não teve... Né? Então nós estamos na fase ocorrente. Investigativa. E foi detectado antes, para sorte nossa. Né? Porque o que esse pessoal vai fazer no Santos Futebol Clube, ganhando as eleições, quem faz isso
o que faria voltando para lá, permanecendo lá? E o que é pior, são os mesmos. Eu vou pedir... A consciência, pelo amor de Deus, Conselho Deliberativo do Santos, vocês são homens de honra. São 300 homens, 150 são efetivos. 150 estão lá, mas eu imagino que sejam santistas. Muitos até de boa fé acreditando nesse canto de sereia que essas pessoas estão colocando, arrumando empreguinho para muita gente lá dentro do Conselho. Pelo amor de Deus, nós estamos falando da história, do motivo de honra, de orgulho do Santos Futebol Clube. Vocês que quando meninos viajavam, correndo o mundo todo, e você ia com uma camisa do Santos, todos diziam Santos, Pelé, Santos Futebol Clube, campeão mundial, qualquer lugar do mundo, Inglaterra, Itália, França, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Canadá, as Áfricas. O Santos parou guerra para jogar e se apresentar. Deus do céu, será que nós merecemos uma vergonha, além do que já está colocado? Porque, Alessandro, o que eles colocaram nessas carteirinhas é mais do que uma forma fraudulenta de ganhar a eleição. É uma forma debochada. É verdade. Debochada. Colocar, veja que ponto de desdém eles fizeram ao colocar os nomes Augusto Pinochet, Dom Vitor Corleone, Al Capone, o Nardoni, que foi condenado. Veja como isso deve ter se decidido, regado a muito álcool e muita risada, muito deboche, contra os santistas, contra os Santos, contra a cidade de Santos, contra a nossa região e contra o mundo que torce pelo Santos Futebol Clube. Agora, para a gente ir para o intervalo rapidamente, Celso, hoje nós temos 150 conselheiros efetivos e 150 conselheiros não efetivos, é isso? Não, já não tem efetivos, não tem mais 150, alguns já faleceram e não está completando mais para o período de prazo. Eu acredito que hoje no Conselho do Santos deva estar presente 250 conselheiros para votar a matéria. 250 conselheiros. Desses 250 conselheiros, você acha que quantos têm a consciência de votar contra hoje? Mais ou menos na sua matemática. 1/3. Ou seja, nós vamos ter 75 votos contra. Eu acho que como a matéria é bastante importante e tal, e as denúncias são bastante graves e relevantes. 100 votos. Eu conto com 100, talvez 100 e poucos. Então vamos fazer o seguinte, você que está em casa, ó, atenção, vou falar para você que é conselheiro do Santos Futebol Clube, que está pensando em votar a favor, mas está pensando assim porque de repente eu tenho um parente que está lá, não posso me expor, né? Faz o seguinte, falta hoje. Fica em casa, não vai. Deixa lá os 100 que querem votar, que tem consciência de votar contra, e os outros 100 que por algum motivo, porque tem cargo lá dentro, ou porque tem parente empregado, ou porque já fez alguma negociata, deixa esses 100 irem. Agora você que é um homem honesto, que é honrado, que é santista, fica em casa, não vai. Deixa a eleição correr da maneira que tem que correr. Voltamos já já. Muito bom. Estamos de volta, último bloco do programa Baixada Esporte. Antes de voltar no Salão do Santos Futebol Clube, quero até convidar o doutor Ângelo e também o doutor Celso a quando forem passar férias para desestressar, né? Tirar o estresse. Olha que maravilha. Refúgio Cheiro de Mato, fica a 30 minutos da capital paulista, em Mairiporã. Um local maravilhoso, todos os apartamentos com lareira, muita árvore, muito verde. Aí você tem arvorismo para criançada, tem sauna seca e sauna úmida, quadra de futebol society, piscina aquecida. Você tem almoço, jantar, café da manhã, tudo incluso no pacote para você. É realmente um local maravilhoso para você curtir as férias. E olha, se falar que é da Baixada Santista, tem 5% de desconto imediatamente. E se ligar agora no 011 4604 8480, 011 4604 8480 e falar que está assistindo o Baixada Esporte, ainda vai ganhar um brinde grátis na pré-reserva. Isso mesmo, Refúgio Cheiro de Mato, um verdadeiro descanso para você. Informação. Vamos lá, Luiz Roberto, informação. Estou lendo aqui, site Gazeta dello Sport, solta uma notícia dizendo que Bruno Pérez, jogador contratado junto ao Santos Futebol Clube, pode voltar ao time da Vila. Por quê? A diretoria do Santos já foi informada sobre o assunto, embora não tenha recebido ainda pela transferência. O problema foi criado por Santos Minho, argentino contratado pelo Torino junto ao Boca Juniors. Esse jogador não conseguiu cidadania italiana. E aí vai sobrar para Bruno Pérez. Que também não tem. Também não tem. Que Pode soltar
aí uma nota, em breve, o Torino devolvendo o Santos. Mais uma tragédia. Mais uma tragédia. Mas não tem. Tá Eu gosto difícil. das notícias boas, essa aqui é boa. Dá uma Que focalizada fase, aqui, ó. hein? Que fase. Olha só, dá uma focalizada aqui, ó. Hoje, você que é associado do Santos, que é conselheiro, vai receber isso aqui, ó, na porta da Vila. Vem pra urna santista. O doutor Celso e o doutor Ângelo falaram a verdade. Recadastramento já. E a melhor maneira, num país democrático, numa eleição democrática, a melhor maneira disso é realmente conclamar uma eleição em dezembro com o recadastramento. Ou seja, o santista vem, já faz o seu recadastramento imediatamente, já apresenta seu RG, seu CPF, né, com a sua foto bonitinho. Se não tem, traz o passaporte, não tem problema nenhum não. Chega lá, apresenta, tá ok, beleza, tá vivo, né? O INSS faz isso, Previdência faz isso, todo mundo faz isso. Por que o Santos não pode fazer? Apresenta, tô aqui, tô vivo, vou votar, vai lá e vota. Melhor maneira. Então agora nós temos 3 minutos de programa, eu vou destinar esses 3 minutos para o doutor Ângelo e o doutor Celso falarem a respeito da reunião do Conselho dessa noite. Doutor Ângelo, começa por você. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade que o Baixada Esportes nos oferece como meio de comunicação, meio de conclamação dos interesses da nossa cidade, da nossa região, a importância deste programa em qualquer momento, mas agora, porque está clamando pelos verdadeiros interesses e reivindicações da nossa região, porque é o nosso Santos Futebol Clube que nós estamos lutando, e me mostrar constrangido, porque seria cômico se não fosse trágico, o envolvimento de grupos de santistas com esse pessoal que está tramando contra o Santos dessa forma debochada e assintosa, porque não cabe numa inteligência meridiana aceitar o que essas pessoas fizeram. Já está feito. Colocar nome de associados, de figuras ilustres do mundo criminal, da história, porque Al Capone está morto, Pinochet está morto, e estão aí habilitados a votar. Isso não é coisa de, como eu diria, de quem quer o bem do Santos. Isso é coisa de gangster. Isso é coisa de uma luta sangrenta, coisa de nazista. É uma coisa de guerra, a qualquer preço. A que interesses? O que será que esses que querem permanecer no poder dessa forma criminosa, qual é o objetivo deles? Será que é o bem do Santos? Muito obrigado, Alessandro, Luiz, Celso, pela oportunidade de estar vindo aqui, lutando pelos reais interesses da nossa cidade e da nossa região. Muito obrigado. Obrigado você pela presença. Celso, boa sorte hoje à noite. Espero que vocês não sejam cavaleiros solitários, que vocês tenham bastante tontos, no bom sentido, né, do filme, ao seu lado. Muito obrigado, não tenho muito a acrescentar não, as palavras do Ângelo foram muito bem colocadas. Eu só peço ao conselheiro de situação, da oposição, ao presidente do gestor, ao presidente do conselho, que trabalhem pelo clube. Agora é o momento de se unir e ver quem foram os responsáveis por esse escândalo. Está na mão da polícia. Vamos tirar de pauta isso hoje, não é hora de votar essa matéria. Não tem condição moral de fazer isso. Eu agradeço o programa pelo serviço que fez e prestou ao clube mais uma vez. Com certeza. E aqui, diria um amigo meu, é uma verdadeira quadrilha de vivos e mortos, Luiz Roberto. Uma ótima tarde. Boa, uma ótima tarde. Guto Ferreira está voltando para a equipe da Ponte Preta. Saiu ontem do Figueirense, Argel assumiu o Figueirense e o Guto Ferreira voltou para a Ponte de Campinas. Um abraço. Mar de Lama, só conheci um. Tchau. Um abraço a todos, muito obrigado pela grande audiência em toda a Baixada Santista. Amanhã o programa está de volta com o comando de Edson Calegales. Eu volto na próxima quarta. Uma ótima tarde. Tchau, tchau.